Eu sou a Rafaela, professora de História daqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa preta e estamos aqui no cenário da Multirio. E essa é a nossa aula sobre movimentos sociais. Mas eu tenho uma perguntinha para você antes da gente começar a aula. Você acha que todos os seus direitos, eles são respeitados? Para a gente perceber isso, para a gente começar a pensar sobre esse tema, a gente vai ver, por exemplo, ali o artigo 5º da nossa Constituição, a Constituição de 1988, conhecida como Carta Cidadã. Vamos olhar rapidinho? O artigo 5º está dizendo que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residindo no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha que está aí no inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha aí. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de tortura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização de dano material ou moral decorrente da sua violação. E sua casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, essa Constituição ela foi feita num contexto do pós-ditadura e ela teve uma intensa participação da sociedade civil. Ela está ali bem clara essa ideia de que não queremos mais esse período da história que aconteceu ali de 64 a 85. Então, a Carta Cidadã ela vem para respaldar isso, para deixar aquilo no passado, trazer uma nova perspectiva. Para além do artigo 5º, a Carta Cidadã também traz a questão dos direitos dos quilombolas, da população indígena, dos jovens, dos idosos, jornadas de trabalho de 44 horas, tudo isso está escrito lá na Constituição de 88. A gente olhou agora a Constituição, eu falei um pouquinho, falamos do artigo 5º, então eu vou voltar àquela perguntinha lá do início. Você acha que todos os seus direitos estão sendo respeitados? Bem, tem uma parte da população, eu inclusa, que acha que está faltando aí um pouco de respeito, né? Nem todos os nossos direitos estão sendo garantidos. E o que a gente pode fazer frente a isso? Fica ligado aqui na aula que você vai entender. Então, vou adiantando aqui. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer são os movimentos sociais, é se engajar em algum movimento social. Mas o que é um movimento social? Movimento social é um grupo de pessoas que de forma espontânea se unem para uma causa. Vale lembrar que os movimentos sociais eles não estão agregados, eles não estão submetidos nem a governos, nem a empresas, nem à ONU, que é a Organização de Nações Unidas. Os movimentos sociais, como falei, são coletividades espontâneas, pessoas que se unem por uma causa. Então, todo movimento social tem uma causa. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, se tem falado muito de questões climáticas, as questões ligadas à preservação da natureza. Isso é uma causa bastante importante. Outra coisa legal da gente falar é que os movimentos sociais, eles têm alguma metodologia, eles têm prática. Vou dar um exemplo. Protesto. Aula pública, ocupações, fóruns de discussões, tudo isso também fazem parte dos movimentos sociais.
Os movimentos sociais eles podem ser globais, ou seja, atingir todo mundo. Um exemplo, o movimento feminista é considerado um movimento global, mas ele pode ser também local, ali só para resolver questões de uma comunidade. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem um movimento das favelas que é bastante importante. Mas 15 minutos não dá tempo de falar de muitos movimentos sociais. Então, podia ficar aqui falando horas. Mas a gente vai fechar só em alguns para você ter um panorama aí, mais ou menos, de como eles funcionam. Então, o primeiro que eu vou falar é um movimento que aqui no Brasil é consolidado e ele é ligado à questão rural. É o MST, ou Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Gente, aí ó, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, vocês estão olhando aí o símbolo, a bandeira e uma foto de uma das ações do movimento. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi fundado em 1982, baseado em 3 objetivos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no Brasil. Esse grupo é formado por pequenos agricultores, arrendatários, poceiros, meeiros, migrantes atingidos por barragens, entre outros trabalhadores rurais que perderam seus postos de trabalho no campo para a mecanização do trabalho rural e pela intensificação dos latifúndios, da monocultura. Para a gente entender o que é o MST, primeiro a gente tem que sacar o que é reforma agrária. Você aí de casa sabe? A gente tem que entender que a terra ela tem função social, que eu acho que deve ser meio óbvio aí, que é alimentação, é produzir um alimento. Então, o que o MST pede? Ele pede que algumas terras que elas não estão tendo sua função social, ou seja, elas não estão produzindo o alimento ou não tem uma criação de gado, elas estão ali simplesmente paradas. Esperem para que essas terras elas sejam distribuídas para quem quer trabalhar, para quem quer produzir. Vale lembrar que o alimento que chega às nossas mesas, ele não vem de latifúndios, de grandes extensões de terras, mas de pequenos e médios produtores. Então, a ideia de uma reforma agrária, ela atinge a gente como sociedade também, na medida que a gente vai ter mais acesso a alimentos. Outra coisa que vale muito a pena destacar do MST é que durante a pandemia da Covid-19, eles foram intensos na distribuição de alimentos para a população. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América e grande parte dessa produção ela foi distribuída durante toda essa crise. Então, vamos conhecer outro movimento social, mas dessa vez ligado à cidade. Às vezes até eu confundo a sigla, mas ele é o MTST. Cuidado, tem o MST, tem o MTST. Quem faz parte do MTST são os sem-tetos, porque é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, é quem não possui moradia. Vamos dar uma olhadinha então, o símbolo do MTST? Gente, olha só, o símbolo até lembra uma casinha, e aí do lado tem uma das manifestações do MTST. O MTST é o maior movimento social urbano do Brasil. Ele começou lá em 1997. Sua função é organizar a população periférica que sofre com a falta de algum lugar para morar. E atualmente são mais de 6 milhões de famílias. Então eles estão reivindicando um direito constitucional à moradia digna. Quando a gente começou lá na aula falando de Constituição, o MTST está apoiado na Constituição para pedir moradia. De acordo com o levantamento da ONU, 33 milhões de brasileiros não têm onde morar. E no início de 2018, como eu falei, 6,69 milhões de famílias estavam sem casa, mas tem 6 milhões de imóveis vazios no Brasil. Ou seja, se vocês conseguiram entender, tem a quantidade de imóveis vazios
para a quantidade de famílias que não têm casa para morar. Esse déficit habitacional, como a gente chama, ele tem vários fatores. Os altos preços das casas, por exemplo, baixos salários, tudo isso. Gente, o MTST não invade casas que estão ocupadas. Não invade a minha casa, não invade a sua casa. Invade propriedades desabitadas e que têm problemas judiciais. Então, assim, e vale a pena também falar que, assim como o MST, durante essa crise, você teve a questão das cozinhas solidárias. Ou seja, o MTST organiza cozinhas em vários locais do Brasil que distribuem alimentos de graça para a população. Então, eles estão baseados na ideia de tem que se garantir moradia digna. Isso é constitucional. E eles não invadem a sua casa. Ok? Então, mais um movimento social que a gente tem que ver, dessa vez é global, mas a gente vai dar uma olhada aqui no Brasil, que é um movimento feminista. Mas antes eu quero falar rapidinho o que é feminismo. Tem uma autora que eu gosto muito e ela é estadunidense, chamada Bell Hooks, que diz que o feminismo é acabar com o sexismo e a opressão. O que é sexismo? Sexismo é justamente essa discriminação de gênero ou até de orientação sexual. Por exemplo, um grupo é discriminado, ele sofre opressão só por serem, no meu caso, só por ser uma mulher. E é também aquela ideia de que mulheres só vestem rosa, homens só vestem azul. Isso tudo faz parte do sexismo. Então, na verdade, o movimento feminista ele não prega uma ideia somente de igualdade entre homens e mulheres. O movimento feminista ele prega uma ideia de uma outra sociedade possível, com o fim da opressão de gênero. E, então, esse movimento organizado político, ele vai começar lá no final do século XIX e vai estar baseado numa ideia de vida pública, de mulheres têm que ter acesso à votação e também serem votadas. Isso aqui no Brasil também acontece, mas é sempre bom lembrar que antes de ter um movimento feminista organizado no final do XIX, e aí você já tinha várias mulheres aqui no Brasil que lutavam pela sua liberdade, ou pela liberdade de sua comunidade. Você tem a Luísa Maim, você tem a Dandara. Mas aqui no Brasil, essa primeira onda do feminismo, que é o que a gente chama, vai justamente lutar pela questão das eleições. Vale lembrar que só na Constituição de 1932 a mulher consegue votar. A primeira mulher eleita é de 1933 e a primeira mulher negra eleita é de 1935. O movimento feminista aqui no Brasil vai brigar muito pela pauta da educação também. Você não tinha uma educação geral para homens e mulheres. Só tinha, no início do século XX, uma educação especializada. Então, só em 1927 você vai ter uma escola pública, tanto para homens, tanto para mulheres. Mas, quando a gente fala de acesso à educação, tudo isso, tem uma questão de raça, um componente bem sério aí também. Quando as pessoas falam, por exemplo, a mulher brigava por cargos de trabalho. Gente, as mulheres negras sempre trabalharam. Então, porque o movimento feminista tem essa questão cindida, vai surgir, no que eles chamam de terceira onda, ali na década de 70, o feminismo negro. E aqui no Brasil, você tem duas mulheres incríveis que são referências, inclusive mundiais, sobre feminismo negro. A gente vai ver a foto delas agora. Gente, Lélia Gonzalez, que é referência muito séria para feministas negras de todo o mundo. E do lado, Sueli Carneiro, também bastante importante. Então, a pauta dessas mulheres está justamente nessa questão de gênero e raça. Como isso implica nas suas vidas. Então,
elas trazem várias discussões bastante importantes, como a questão da solidão da mulher negra, por exemplo. Gente, vocês perceberam que tem muitos movimentos sociais e que tem muita coisa para falar. E não dá para se esgotar nessa aula. Então, a aula está acabando, mas não antes sem um desafio. Então, desafio você aí de casa, pesquise outros movimentos sociais. Se engaje também, se puder, nos movimentos sociais, que são bastante importantes. Gente, tem muitos movimentos. Pesquise, se aprofunde e é isso. Eu fico aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.